Evangelho de São João, capítulo 8, versículos do 51 ao 59, enquanto aqueles que estão nos sintonizando agora encontram aí essa passagem na sua Bíblia, eu aproveito para fazer um convite para hoje. Pessoal de Cuiabá, pessoal de Várzea Grande, pessoal do Mato Grosso. É hoje, mano. Pode ficar tranquilo que terminando aqui o Sorrindo para a Vida eu estou indo, porque deve ter gente olhando e dizendo assim, ele marcou que vinha aqui hoje em Cuiabá, mas ele está lá no Sorrindo para a Vida. Então, daqui a pouquinho, estou saindo do Sorrindo para a Vida, indo encontrar vocês para essa noite de oração que nós vamos ter e de Palavra de Deus. Para esse aprofundamento na presença do Senhor com o tema Fica livre do teu mal. Vai ser no nosso rincão do meu Senhor, aí em Várzea Grande, na sede da comunidade Canção Nova. Se você não sabe onde é, coloca aí, comunidade Canção Nova, rincão do meu Senhor, em Várzea Grande, e o endereço chega para você aí na internet. Vamos estar nos encontrando lá a partir das 18h30. 18h30 começa com a oração do Santo Terço. Aqueles que estão saindo do trabalho, ainda vai dar tempo de chegar, porque a pregação vai estar entrando lá por volta das 19h, 19h30 e segue com os nossos momentos de oração até as 22 horas, tá certo? Então corre que ainda dá tempo. João 8, do 51 ao 59, diz assim a palavra de Deus. É Jesus falando. Em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Os judeus então disseram, agora estamos certos de que tens um demônio. Abraão morreu, e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte? Porventura, és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram? Quem tens a pretensão de ser? Jesus respondeu, se eu me glorificasse a mim mesmo, minha glória não valeria nada. Meu Pai é quem me glorifica, aquele que dizeis ser o vosso Deus. No entanto, vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que eu não o conheço, eu seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai, Abraão, exultou por ver o meu dia. Ele viu e se alegrou. Os judeus disseram-lhe então, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para o apedrejar, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Por que pegaram em pedras para apedrejar e matar Jesus? Porque quando Jesus disse aqui, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou é o nome de Deus. Porque o nome Javé, traduzido para o português, significa eu sou. Então, quando Jesus vira para eles e diz, antes que Abraão existisse, eu sou, ele estava dizendo, eu sou Javé, eu sou Deus. Aqui está a palavra para aqueles que de vez em quando aparece um engraçadinho, né, que diz assim, onde foi na Bíblia que Jesus disse que ele era Deus? Em várias passagens, essa daqui é uma delas. Para nós que não somos da cultura judaica, pode parecer obscuro. Para os judeus era tão claro, que eles não pensaram duas vezes, não passaram a mão nas pedras. Vamos matar esse homem, porque ele acabou de dizer que ele é Deus. Gente,
esta palavra vem para nos dar testemunho de que Jesus é Deus. Jesus é o Senhor. E logo após dessa declaração e dessa discussão entre os judeus e Jesus, acontece o que Jesus acabou de dizer: se eu me glorificasse a mim mesmo, isso não valeria de nada, mas quem me glorifica é o meu Pai. E glorifica como? Pelos sinais, pelos milagres, pelas curas, tanto que logo em seguida vem aqui, o cego de nascença, uma cura milagrosa. Porque são estes sinais que davam testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, a sua ressurreição. Mas dar testemunho do quê? Dar testemunho de que Jesus é a aliança entre nós e Deus. Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus, mas Ele é também a aliança entre nós e Deus. Em Jesus, nós somos mais que casados com Deus. Porque a aliança, ela simboliza uma união, né? A aliança, ela simboliza um tipo de casamento. Então, quando há aliança entre os povos, aqueles povos estão conjugados, estão sob o mesmo jugo, conjugados de que aquele povo é cônjuge do outro, numa certa medida, que estão casados, de certa forma. E olha, para você ver, como é que eram feitas as alianças no passado? Vinha um rei e dava a filha dele para casar com o filho daquele outro rei. Em sinal de uma aliança, casavam-se os povos, casando-se os filhos destes povos. Agora nós somos um só povo. Gente, o próprio Deus nos deu seu Filho único para que nós tivéssemos a certeza de que o céu e a terra se uniram para sempre, de que Deus e os homens estão unidos debaixo de um vínculo que não pode ser quebrado, a não ser que um deles renuncie a essa aliança. É o que acontece com as pessoas que se perdem, porque podem não ter renunciado de viva voz, mas foram renunciando com a sua vida a Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus é a aliança entre nós e Deus. Nele, em nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e o ser humano, Deus e cada homem, Deus e cada mulher estão unidos indissoluvelmente. Não tem como separar. Como é que você vai separar o humano e o divino em Jesus? Só você destruir a pessoa. Só que Deus é indestrutível. Não tem como. Depois de feito, não tem volta. Não tem volta na aliança que Deus fez conosco. Não é? Como marido e mulher num filho. Você pode não gostar do seu marido, você pode não gostar da sua esposa, você pode decidir se divorciar, mas você nunca vai conseguir apagar todos os vínculos, sobretudo do filho. Como é que você vai tirar a parte do seu marido do seu filho? A parte da sua mulher no seu filho? Você vai olhar para o seu filho, você vai ver sua mulher, não adianta. Você vai olhar para o seu filho, você vai ser o seu marido, não adianta. E olha, gente, quando a pessoa não é curada, isso é de uma crueldade tão grande, porque ela desconta no filho, na filha, a raiva que sente do cônjuge. Põe de castigo, agride, bate, humilha, porque vê o marido no filho, porque vê o marido na filha, porque vê a esposa no filho. Se aí a cara da mãe se parece com a mãe dele. Quando a pessoa não é curada, ela não consegue separar as coisas e tratar as situações da vida com sanidade mental e emocional. Você entendeu o porquê da importância de um livro como esse, Fica Livre do Teu Mal? Porque situações como essa são tocadas ali dentro também. Não estou dizendo simplesmente para fazer uma divulgação,
Estou falando porque são verdades que nós tocamos na palavra de Deus e que muitos gostariam de aprofundar, mas não dá para aprofundar aqui no Sorrindo para a Vida. Porque o nosso tempo é curtinho, né? É o café da manhã de cada dia. Mas aquele que quer ir fundo nestas coisas, precisa usar esses instrumentos que Deus nos dá para a nossa libertação, para a nossa salvação, para que nós nos permitamos ser evangelizados. E o livro é um deles. Precisamos também nos libertar desses males, de situações não curadas que vivem dentro de nós. Mas voltando aqui à questão da aliança, é como o filho de um marido e de uma mulher, você não tem como desfazer. Vem cá, agora que a gente separou, toma a sua parte do filho, eu vou ficar com a minha parte. É que nem café com leite. Café é uma coisa, leite é outra, e café com leite é outra. Muda a natureza dos dois. Tanto que até hoje não existe ciência que consiga separar o leite do café depois que eles se misturam, não separam. Você separa a água e óleo, é fácil, né? Você separa vários outros elementos, mas você separa o café do leite. Porque depois que você os misturou, uma nova realidade surgiu. Depois que o espermatozoide de um homem se une com o óvulo de uma mulher, não é mais um espermatozoide, não é mais um óvulo, é uma nova pessoa, uma nova realidade muito maior, infinitamente mais digna, surgiu. E foi isso que aconteceu conosco. Deus nos deu algo irrevogável, indissolúvel, indestrutível. É indestrutível. Você pode renunciar, mas é indestrutível. O que, Márcio? A nossa aliança com Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Tanto que a respeito de nosso Senhor, diz que Ele é o sumo pontífice. Você sabe o que é o pontífice? É o construtor de pontes e é a própria ponte em si. Quem é o pontífice? É aquele que cria a ponte entre o céu e a terra. Mas no caso de Jesus, que é o sumo pontífice, ele não só criou esta ligação, mas ele próprio, em pessoa, é a ponte que nos une a Deus. É uma ponte que liga o céu e a terra. Uma ponte que liga você e o Criador, o Eterno, o Todo-Poderoso. Que ponte é essa? Jesus. E qual a importância, qual o impacto disso na minha vida e na sua vida? Antes, por causa do pecado original e por causa da nossa decadência, da nossa perdição, da nossa perversão, das maldades que nós trazemos, havia um muro que nos separava de Deus. Na verdade, dois. Não é? Porque a natureza é uma graça que Deus nos deu. Mas ela se torna um muro quando existe uma diferença de naturezas que não foram conectadas. Não tinha ligação. Deus é divino e o ser humano é humano. São naturezas diferentes. Até quando a gente fala, né, que Deus é uma pessoa, a gente costuma imaginar como uma pessoa humana. Deus é uma pessoa divina. Em Jesus Cristo se tornou também pessoa humana. Mas a natureza de Deus, divina. E a nossa natureza, humana. E a natureza dos anjos, angelical. Anjo também é uma pessoa, mas não é uma pessoa humana, é uma natureza diferente. Você entendeu? E quando há essa diferença de natureza, existem comunicações que não acontecem. Qual é a relação que você vai ter com um camarão que tem uma natureza diferente da sua? Aí você vê só para você comer, não é? Mas qual é o relacionamento que você vai ter? Não é de afeto, de amor, de inteligência, de vontade. Existe você pode até tentar. Tem gente que tem como um bichinho de estimação. Eu amo tanto o meu camarãozinho. Ótimo. E cuida, porque senão alguém vem e come, né? Mas uma relação
tem um obstáculo que separa. Qual é? A natureza de vocês. E quanto mais próxima a natureza, não é, mais fácil de você estabelecer uma relação. Então, por exemplo, a gente tem essa proximidade, até de aparência, com os primatas, né, com os outros primatas, com o macaco. É claro que o relacionamento que a pessoa tem com um macaquinho é diferente do que ela tem com um camarão, por causa da proximidade entre as naturezas. Mas se você acha que a nossa natureza é muito distinta, distante da de um camarão, você não tem ideia do que é a nossa comparada com a divina. É infinitamente mais distante. Ah, mas o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Fez a imagem e semelhança, mas em questão de natureza, havia um muro que foi derrubado quando Deus assumiu a nossa natureza. Quando Jesus Cristo se fez um de nós, quando Deus se fez carne, quando Ele veio morar na nossa carne, quando Ele estabeleceu no meio de nós a sua moradia, quando Ele pôs a sua tenda entre nós. Olha que interessante, a palavra entender vem de tenda. Como é que você entende uma pessoa? Quando você entra na mesma tenda que ela. Você só entende quem está com você debaixo do mesmo teto. Quem vive com você debaixo das mesmas circunstâncias, quem enfrenta o que você teve que enfrentar, quem caminhou calçado com os mesmos sapatos que você, não é assim? Deus veio e assumiu a nossa natureza, ninguém nos entende como Ele. Eu vou lhe dizer, e como Ele se tornou plenamente humano, e às vezes a gente tem dúvida se nós somos tão humanos assim, porque a gente olha para uma pessoa e diz, essa pessoa é desumana. Ou seja, ela não se comporta como uma pessoa humana. Ela não atingiu a profundidade do que é ser um ser humano. Mas Jesus atingiu. Então, como Jesus é plenamente humano, esse Deus purificou a nossa natureza perfeitamente. E Ele nos compreende por inteiro, porque Ele sabe o que é ser humano. Mas eu disse para você que foram 2 muros que foram derrubados. O primeiro foi essa limitação da natureza. O segundo foi o pecado. Porque o pecado rompeu o nosso relacionamento com Deus. O pecado nos tirou da graça de Deus. E Jesus veio para nos redimir de todos os nossos pecados. Então esses 2 muros foram postos abaixo. E o que isso significa na prática? Como filhos de Deus, nós passamos a ter acesso ao Pai. Meu querido, não deixe ninguém convencer você do contrário. Minha irmã, ninguém te convença do contrário. Por causa do que fez Jesus Cristo, nosso Senhor, nós temos acesso a Deus. Deus é nosso Pai e nos trata como filhos. E filhos queridos, e filhos amados. Ontem eu conversava com um amigo, o Rogério, lá de Brasília, e ele está cuidando da sua mãe, que ficou bastante debilitada por causa de um problema de saúde que ela teve. Ela está acamada, precisa totalmente de cuidados. E ele disse, Márcio, foi muito difícil tudo o que eu vivenciei com a situação da minha mãe, porque as pessoas às vezes não conseguem estar próximas. Nesses momentos de dor, nesses momentos de sofrimento, a gente vai ficando meio que sozinhos nesse cuidado. Aí de repente ele respirou e disse, mas foi muito bom para mim, porque eu tenho experimentado a providência divina como nunca na nossa vida. Ele é uma pessoa que trabalha, ele tem o seu salário. Mas o salário, mesmo de uma pessoa que ganha bem, gente, mesmo com plano de saúde, não dá conta de todos os custos de uma pessoa que está realmente debilitada, enferma. Ele estava me contando que tem curativos, que às vezes você tem que trocar todo dia, que é assim, milhares de reais, um curativo. Fica todo na farmácia. E ele disse, a gente tem o salário, mas não dá
E ele disse: o dinheiro aparece de uma maneira quase que inexplicável, porque Deus cuida de nós. É isso mesmo, meu irmão. Deus cuida de nós e vai continuar cuidando de você e da sua mãezinha e de tantos que estão nos assistindo agora, ouvindo e confirmando e dizendo: é isso mesmo. A gente perece pelo medo, mas não pela falta de cuidado de Deus, porque Deus é o nosso Pai, porque Ele cuida de nós. Nós temos acesso a Ele. Muitas vezes não alcançamos o necessário, porque nós não rezamos, porque nós não recorremos, como aquele filho que não vai buscar no pai a ajuda que o pai tem para oferecer. Às vezes o pai está esperando, diz: não posso fazer nada. Ele não aceita ajuda. Se eu oferecer, ele fica irritado, ele fica magoado, ele acha que eu estou julgando que ele não dá conta das coisas. Tem hora que o pai tem que fazer, esperar. Deus abriu as comportas do céu para nós, as comportas do céu, mas nós não desfrutamos da sua graça, porque temos preguiça de ir a Ele, porque temos desconfiança, não temos fé, e por isso nós não rezamos, e não desfrutamos desta aliança. Gente, no passado, o que o povo de Deus considerava aliança? Aquilo que eram as maiores riquezas, aquilo que era o benefício, aquilo que apontava a preservação deles. A aliança era prosperidade, terra e vida longa. E aqui nessa prosperidade está também a posteridade. O que eles consideravam como aliança? Ter filhos. A pessoa que não tinha um filho era um maldito, porque trabalhou a vida inteira, não tinha para quem deixar aqueles recursos, o nome dele ia morrer, o legado dele ia morrer. Então, se a mulher não engravidava, ela era uma amaldiçoada. Isso não era só entre os judeus, não. Em muitas culturas antigas, se a mulher não engravidava, o homem tinha licença de deixá-la, que ele precisava ter filhos. Então você imagina o que era para uma mulher não ter filhos, era um desespero. Imagina o que era para um homem ir envelhecendo às vezes ao lado da mulher que ele amava e que ele não queria dispensar porque ele a amava, mas a mulher não engravidava, às vezes por causa dela, às vezes por causa da saúde dele. Isso era sofrido demais, não é? Então, bênção, graça, aliança era posteridade, era filhos, era terra. Porque você tem que ter lugar para você morar, você tem que ter lugar para você plantar, você tem que ter lugar para o gado ir. E se a terra é pequena, você não tem possibilidade de crescimento. Então, quanto mais terra você tinha, mais abençoado você era. E vida longa. Era abençoado quem vivia muito. Quem morria cedo era considerado um maldito. Para você ver, uma ideia limitada, né? E essa é a ideia de prosperidade que tem muita gente pregando por aí. Isso é muito triste, gente. Que a pessoa diz que é cristã, mas ela vive no Antigo Testamento. Parece que Jesus não veio para ela. Fica distorcendo a palavra, pegando coisas que são interessantes, particularmente para ela. No Antigo Testamento, às vezes para manipular as pessoas, mostrando: está aqui, ó, na palavra de Deus. Mas Jesus veio para aperfeiçoar a lei. E nesse aperfeiçoar, aquilo que era antigo foi superado. Porque quando você tem algo melhor, você deixa para trás o que era pior. Você não vai ficar preso a uma coisa que não te cabe mais. Daquilo não te cabe mais. As suas roupas de criança não te cabem mais. Você precisa dar isso. Entendeu? Até uma cobra se livra da pele velha, não é? Até um marisco, ele se livra daquele casco, porque senão ele não cresce. E a gente fica preso dentro das estruturas passadas, ignorando a graça de Deus que nos deu algo muito maior. Em Jesus Cristo, todas essas coisas que eram tidas como fruto da aliança foram superadas. A aliança hoje sabe o quê? É o dom do Espírito Santo, que é o maior de todos os tesouros. Quem tem o Espírito Santo tem tudo e nada lhe falta. Porque ele que foi o amigo inseparável de Jesus, quer ser o nosso amigo. A Jesus não faltou o que comer, o que beber, o que vestir,
Mas mais ainda, Jesus teve o que o dinheiro não dá. A força de Deus consigo, capaz de curar os enfermos, capaz de libertar os endemoniados. Você acha que a gente não precisa dessa graça hoje em dia? Só que o próprio Senhor Jesus, ele diz que tudo isso que ele realizou foi pelo dedo de Deus. Você sabe qual é o nome do Espírito Santo? Dedo de Deus. Porque ele é aquele dedo do artista que dá o retoque na obra-prima. Além de ter criado, ele retoca. A aliança é o dom do Espírito, mas a aliança não é mais você ter terra, é o céu. De que me adianta ser o rei do mundo inteiro se não me for permitido entrar no céu? Eu não quero terras, eu quero céu. Eu não quero possuir coisas, eu quero possuir Deus. Eu quero que Deus seja o meu tesouro, o Criador de todas essas coisas. E antes, a aliança era vida longa. Agora sabe o que é? É vida eterna. Tem que ser muito burro para não fazer a troca, para ficar preso naquelas estruturas do passado, a não ser que a pessoa não tenha fé. Porque a pessoa que não acredita, aí tudo bem, aí o que era do passado serve, porque a aliança do passado era aquilo que a pessoa podia ver. Filhos, você pode ver. Terra, você pode ver. Vida longa, você pode ver. Na nova aliança, meu amigo, Deus descortina para nós realidades que os olhos não podem ver, mas são realidades. Então, para isso, para a gente viver, ter essa graça, fazer parte dessa aliança, desfrutar dessa aliança, o que é necessário para isso? Basta guardar a palavra de Deus. Basta guardar a palavra de Jesus. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Esse testemunho que eu falei aqui, não é? Porque não é o único, não é o primeiro. Mas deste Senhor que voltou à vida depois do óbito dele atestado, escrito em prontuário, que voltou à vida por causa da oração que a esposa dele fez. E a oração que ela fez foi a palavra de um salmo que estava na medalhinha que ele estava usando. Na medalhinha estava escrito a frase do Salmo 90, na medalha das duas cruzes. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. E a esposa, com aquela medalha em mãos, depois de ter ouvido do médico, seu marido está morto, por mais de 15 minutos, já chegou aqui morto, por mais de 15 minutos nós tentamos reavivá-lo, fizemos tudo que estava ao nosso alcance, mas coube a mim trazer a você essa notícia. Essa mulher olha para aquela promessa, uma promessa de Deus. Olha a aliança. Ela olha para aquela medalhinha que é só um sinal desta aliança. Sinalzinho. Ali tem a cruz do Senhor. O sinal da verdadeira aliança. E ela vira e diz assim: meu marido acreditou tanto nesta palavra, meu Deus. Cumpre esta palavra na vida do meu marido. E aí o morto lá dentro volta à vida. E para aqueles que têm dificuldade de acreditar, ele não só viveu, como ele escreveu o seu testemunho e veio aqui na Canção Nova. Nós trouxe a camisa dele, que os médicos cortaram, o cordão que foi cortado, ficou aqui conosco, deve estar ali dentro, no armário aqui do Sorrindo para a Vida. E ele colocou uma coisa interessante no testemunho que ele escreveu e que eu puxei para mim aquela cartinha. Ele disse assim, uma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo: aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Ele disse: obrigado, meu Deus, porque o Senhor fez isso acontecer comigo. Obrigado, porque quando a moderna e avançada medicina não pôde fazer mais nada por mim com os seus inúmeros recursos, o Senhor veio e me salvou da morte. Se alguém guardar a minha palavra,
nunca verá a morte. Isso quer dizer, então, que se a pessoa tem fé para valer, ela nunca vai morrer? Isso quer dizer que se uma pessoa tem fé para valer, a morte não se torna a morte, se torna a passagem de uma condição para outra. Porque o grande mal, gente, não é a despedida que nós fazemos desse mundo, mas é a morte eterna. E a palavra de Deus nos assegura que há duas mortes. A primeira mata o corpo, a segunda mata a alma. Mas mata, a gente acha que matar é deixar de existir. Quem dera. Na segunda morte a pessoa não deixa de existir, mas vive em estado de morte. O que isso significa? Morre toda a alegria, morre todo o amor, morre toda a esperança, e o miserável, o desgraçado continua existindo. E não pode deixar de existir, porque só pode reduzir ao nada aquele que do nada criou. E Deus criou por amor, e é irrevogável nos seus dons, diz a palavra de Deus. Ele deu a vida para aquela pessoa. Agora, se a pessoa converteu essa vida em morte, não é culpa dele. E viver com isso é o inferno desta pessoa. Mas veja, para quem está em Deus, nem a morte a retém. E um dia nós vamos ressuscitar como Cristo Jesus ressuscitou. Então, diz o Senhor para nós, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. A palavra de Jesus, meus irmãos, é sempre no Espírito. Sempre. Por isso que a gente precisa pregar a palavra de Deus e precisa pregá-la no Espírito. Porque a palavra de Jesus, ela é sempre no Espírito Santo. Que aqui no Sorrindo para a Vida, esta palavra seja sempre no Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito dá a palavra. A palavra Espírito quer dizer sopro. Você não consegue falar se você não tiver sopro. Se não tiver ar, você não fala, porque não tem como o ar passar pela garganta e fazer vibrar as cordas vocais. Também em Deus é assim, sem o sopro do Espírito não há a palavra que dá vida. O Espírito dá a palavra, mas olha que interessante, a palavra de Deus também dá o Espírito. Quando a palavra de Deus é confirmada, proclamada na fé, ela dá o Espírito. Ou seja, quem escuta a pregação com o coração aberto, fica cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo na pessoa a guia todos os dias, dando a ela uma direção pela palavra de Deus. Jesus é a palavra que cria. Jesus é a palavra que ressuscita. E sem esta palavra, meus queridos, a gente não pode ficar. Eu e você podemos viver sem pão, mas não podemos viver sem a palavra que sai da boca de Deus. Então o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, um dia vai ressuscitar a mim e a você. Você acredita nisso? De verdade? Coloque as mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos um pouquinho. A palavra é fonte de vida nova, já agora. Por ela nós podemos ser renovados no Senhor. Porque Jesus é mais do que qualquer profeta. As obras dão testemunho de Jesus. As curas, os milagres, que continuam acontecendo. Por quê? Porque as pessoas não vivem sem milagres? Não, porque os milagres continuam dando testemunho de que Ele está vivo. De que Ele está no meio de nós. E a sua ressurreição dá testemunho disso. A força da ressurreição, você sabe onde é que está a força da ressurreição? Porque tem muita gente que tem dificuldade de crer. Como é que você vai acreditar numa coisa que você não viu? A força da ressurreição está no fato de que ela é a verdade. E a verdade se impõe por si mesma. Por que que quando você diz que Jesus Cristo ressuscitou, isso é alegria para uns e incômodo para outros? É alegria para aqueles que no seu coração o Espírito Santo diz, é verdade. E aí você se alegra. E por que que é incômodo para uns? Porque eles não querem acreditar, mas lá no fundo tem alguma coisa dizendo, isso deve ser verdade. Porque a verdade se impõe por si mesma. E a oração do cristão
É uma relação de aliança com Deus, entre Deus e o homem. É a ação de Deus e do homem, brota do Espírito Santo de nós. Totalmente dirigida ao Pai, em união com a vontade humana do Filho de Deus, feito homem. Mas também em união com a nossa decisão de orar. Quais são os frutos dessa aliança com Deus? Um deles é a oração. Continue com seus olhos fechados um pouquinho. Essa pergunta é para você responder no íntimo da sua alma. De onde vem a sua oração? De onde que ela brota? É o homem todo que reza, é a mulher toda que reza. Vem do coração, do centro das suas decisões. Porque é no coração em que a gente decide entre a vida e a morte. O coração é o lugar da aliança. O coração é o lugar de Jesus. Por isso a oração verdadeira brota do íntimo da nossa alma. E esta oração pode tudo no Senhor. Oremos. Quando minha alma chora de dor, num lamento em prantos me sente só, vem Jesus, vem comigo ficar. Em teus braços quero me abandonar. Vem em meu auxílio, indique o caminho a seguir. Ajuda-me o fardo carregar. Sei que o Senhor proverá. Vem em meu auxílio, ajuda-me o fardo carregar. Eu sei que o Senhor proverá.